Você já se sentiu morta por dentro, mesmo estando viva? Já acordou com o peito apertado, desejando que o dia acabasse antes mesmo de começar? Já sorriu para todo mundo, mas por dentro, sentia vontade de sumir? Eu sei o que você sente. E não é drama, não é exagero. Isso que você sente, essa angústia que ninguém vê, é real. É como se a alma estivesse implorando por socorro, mas em silêncio. E eu quero te prometer algo agora, bem aqui, nesse exato momento. Você vai entender o porquê dessa dor. E mais, vai descobrir que ela não é sinal de fraqueza, mas de algo muito maior, algo que talvez você nunca tenha ouvido ninguém te contar. Sabe, tem uma parte da mulher que ninguém enxerga. É aquela parte que vive calada, que aguenta tudo, que não reclama, que cuida de todo mundo, mas que está sendo esmagada por dentro. Essa parte, essa alma cansada, essa lágrima que desce no travesseiro quando as luzes se apagam, é disso que vamos falar. E não, eu não tô aqui para florear nada. Você já tá cheia de palavras vazias, de conselhos prontos, de frases motivacionais, que não servem para nada quando a dor bate no peito às 3 da manhã. Eu tô aqui para te contar a verdade, para tocar na ferida, porque é nela que começa a cura. Te disseram que era só orar mais, acreditar mais, se distrair, mas ninguém te perguntou: e quando a fé também dói? E quando até orar parece cansativo? Tem um texto na Bíblia, em 1 Samuel 1, que conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era estéril, não podia gerar filhos. Naquela época, isso era como ser invisível, inútil, descartável. A Bíblia diz que ela chorava tanto, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas não, ela só estava com a alma amargurada. Só isso. E eu pergunto, quantas vezes você já se sentiu assim? Incompreendida, mal interpretada, julgada por sentir demais. Talvez você também esteja bêbada de dor. Talvez esteja carregando anos de frustrações, de perdas, de rejeições, e ninguém faz ideia. Porque você aprendeu a esconder. Você se tornou boa nisso. Boa em parecer bem, quando na verdade está implodindo. E o pior, você começou a acreditar que isso é normal, que é assim mesmo, que essa é a vida de toda mulher forte. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Ser forte o tempo todo é uma prisão. E você, mesmo sem saber, está pedindo socorro. Cada silêncio seu é um grito abafado. Cada vez que você se anula, sua alma sangra mais um pouco. Você foi ensinada a resistir, mas ninguém te ensinou a curar. Ninguém te ensinou a voltar para dentro de si e se ouvir. E aqui vem a parte mais difícil de dizer. Talvez você esteja viva por fora, mas espiritualmente morta, caminhando como um zumbi, sorrindo com os lábios, mas vazia por dentro. É como Lázaro, o amigo de Jesus, que ficou 4 dias no túmulo. Quando Jesus chegou, todos disseram: já cheira mal. Mas Jesus não se incomodou. Ele chamou Lázaro para fora. E ele saiu, ainda com as faixas de morte enroladas no corpo. Mas ele voltou à vida. Você entende isso? Tem vida depois da morte da alma. Mesmo que você esteja cheirando a dor, a trauma, a decepção, ainda dá tempo. Você pode estar no seu quarto escuro agora, ouvindo essa voz, com os olhos cheios d'água, com o coração esmagado. Mas eu preciso que você saiba: Deus ainda chama pelo seu nome, mesmo quando ninguém mais chama, mesmo quando você mesma se esqueceu de quem é. Você não está sozinha. Você não está quebrada demais. Você ainda pode se reconstruir. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Foi a sua dor que te trouxe. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ajude a levar a palavra para outras que também precisam de ajuda. Deixe seu like e... agora me diz: posso continuar essa jornada com você? Posso te contar o que acontece quando a mulher que segurou tudo
Finalmente quebra por dentro? Porque o próximo passo pode ser o mais importante da sua vida. Mas antes, comenta aqui embaixo: essa sou eu. Escreve isso, mesmo que seja só para você mesma ver amanhã. Você vai perceber que não está sozinha. Você vai ver quantas outras mulheres também carregam essa alma ferida. E quando uma mulher tem coragem de dizer a verdade, ela começa a se curar. Ela quebrou, e ninguém percebeu. Ela quebrou em silêncio. Ela estava ali, sorrindo nas fotos, cuidando dos filhos, respondendo mensagens com emojis animados, postando versículos, dando conselhos, servindo café quente. Mas por dentro, ela estava em ruínas. Você conhece essa mulher? Talvez seja você. Sabe aquela cena em que tudo parece normal, mas por dentro, algo já morreu? Foi isso que aconteceu. E o pior de tudo é que ninguém viu. Ela chorava no banho, engolia o choro no carro, colocava o travesseiro sobre o rosto para não acordar ninguém. No trabalho, ela cumpria metas. Em casa, ela cuidava de tudo. Na igreja, ela orava pelos outros. Mas quem orava por ela? Ninguém imaginava que, por trás daquele tá tudo bem, existia uma alma estraçalhada. E como é fácil ser invisível quando se aprendeu a ser forte demais. Ela se tornou um depósito de dores não ditas. Empilhou decepções como tijolos num muro invisível. E ali dentro, estava presa. E talvez você esteja agora exatamente nesse lugar. Você não quebrou de uma vez. Você quebrou em pedaços lentos, em dias comuns, em frases malditas, em silêncios ensurdecedores. E ninguém percebeu. Você sorria e dizia: eu dou conta. Mas por dentro gritava: alguém me veja. E aí, um dia, o peso ficou insuportável. Foi num dia comum, sem nenhum evento marcante. Apenas colapsou. Você não surtou, não gritou, não saiu correndo. Você só desligou. E ninguém percebeu que você morreu ali. Quantas elas existem nesse exato momento? Quantas estão vivendo como zumbis de si mesmas? Lembra de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Quando Jesus chegou, Marta correu até ele. Mas Maria ficou sentada. Ela não conseguia mais levantar. Ela já tinha quebrado. Ela não queria mais ouvir promessas. Ela só queria que alguém dissesse: eu vi sua dor. E hoje, é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui para te dizer: eu vi você quebrar, mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que você mesma tenha fingido que não quebrou. Eu vi a mulher forte que cansou de lutar. Eu vi o silêncio que doeu mais do que 1000 gritos. Eu vi a alma que só queria descansar, só por um momento, mas não pôde. E sabe o que é mais cruel? É quando você começa a acreditar que merece essa dor, que algo em você estragou, que foi você que se afastou de Deus, que se está tudo ruim, a culpa é sua. Esse é o veneno mais silencioso e mais letal. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus nunca se ausenta quando você quebra. Ele apenas silencia, para que você o ouça no fundo da alma. Às vezes, o quebrar não é fim, é começo. O ouro puro só aparece depois do fogo. O vaso novo só nasce quando o antigo é desfeito. Você quebrou, sim, mas o que vem agora é reconstrução. E ela vai começar de dentro, devagar, mas profunda. Você ainda está aqui, respirando, mesmo machucada, mesmo despedaçada. E isso é o primeiro passo da cura. A dor que não tem nome, quando nem você sabe o que está sentindo. E talvez essa seja a pior parte. Quando alguém pergunta o que você tem, você hesita. Por quê? Você mesma não sabe.
Não é uma coisa específica. Não é um motivo. É um amontoado de sentimentos desconexos, que se transformaram num nevoeiro denso dentro da sua alma. É como estar perdida numa casa que você conhece. Você anda, tenta lembrar onde está a saída, mas tudo parece diferente. Distante, frio. Você sente que algo está errado, mas não consegue dizer o quê. Você chora, sem saber por quê. Você sente saudade de algo que talvez nunca existiu. Já passou por isso? Esse vazio é o tipo de dor que não aparece em exames, que não se resolve com um conselho. É uma ferida emocional que lateja quando você encosta em certas memórias. E, às vezes, o mais desesperador é perceber que nem você consegue se ajudar, porque você está tentando curar algo que nem sabe o nome. Como tratar uma doença sem diagnóstico? Foi assim com Ana, mãe de Samuel. Ela não conseguia comer, não conseguia falar. Ela ia ao templo e só chorava. Nem o sacerdote entendeu. Eli achou que ela estava bêbada, mas o que ela tinha era uma dor de alma, alma amargurada. É assim que a Bíblia descreve, e é assim que você talvez se sinta agora, como Ana, como alguém que está lutando por dentro, mas ninguém vê por fora. E aqui vem o choque. Muitas mulheres vão morrer assim, com essa dor que não tem nome, sem nunca serem ouvidas, sem nunca receberem um abraço que diga: você não está louca, você está ferida. Essa é a parte que mais dói, quando o mundo espera de você lógica, mas o que você tem é só um caos emocional. Você não está sozinha. Tem muitas Anas escondidas por aí, caminhando com a alma em pedaços, amando os outros com tudo que têm, mas incapazes de encontrar palavras para explicar o que sentem por dentro. E agora, eu te pergunto, você consegue dar nome à sua dor? Ou ela ainda é um grito abafado, perdido dentro de você? Se você chegou até aqui, escuta. Essa dor sem nome tem um endereço. Ela mora nas memórias que você tentou esquecer, nas palavras que te feriram e você engoliu, nos vazios que alguém deixou e você tentou preencher sozinha. Mas agora, chegou o momento de encarar essa dor. Não para fugir, mas para entender. Porque o que você entende, você começa a curar. E eu quero te desafiar a dar um primeiro passo agora. Escreve nos comentários: minha dor não tem nome, mas eu vou curar. Você não precisa explicar tudo, nem entender tudo de uma vez, mas só de admitir que essa dor existe. Você já quebrou uma corrente invisível que te prendia. Você foi forte por tempo demais. Agora é hora de ser verdadeira. Quando você começa a se anular, o desaparecimento lento de quem você era. Você não percebe quando começa. Não tem uma data, não tem um aviso. Um dia você só não se reconhece mais. Você acorda, levanta, faz tudo o que tem que fazer, cumpre seu papel, mas lá dentro, alguma coisa sumiu. Aquela mulher que sonhava alto, que tinha brilho no olhar, que ria com facilidade, que se arrumava para si, que se encantava com a vida, desapareceu. E o pior, quase ninguém notou. Nem você. Porque esse sumiço não foi de uma vez. Foi um roubo lento, disfarçado de maturidade, realidade ou responsabilidade. Cada vez que você se calou para evitar briga, cada vez que você cedeu só para manter alguém por perto, cada vez que engoliu o que sentia e sorriu por fora, você se anulou um pouco mais. Até que chegou num ponto em que nem sabe mais do que gosta, do que acredita, do que sonha. Você virou o reflexo dos outros. Tudo em você passou a ser por alguém, nunca mais por você. Esse é o luto mais cruel que uma mulher pode viver. O luto de si mesma. E ninguém faz um velório para isso. Ninguém te dá flores. Ninguém te abraça e diz sinto muito.
Porque você está viva por fora, mas morta por dentro. E isso tem nome: anulação. A alma vai apagando devagar, como uma vela que ninguém vê derreter, até que só sobra o pavio. E sabe o que mais dói? É quando você começa a fingir que isso é normal. Que toda mulher perde um pouco de si quando vira esposa, quando vira mãe, quando vira guerreira. Mentira! Essa é uma mentira que te contaram para te manter calada, submissa, adormecida. Mas Deus nunca te chamou para ser sombra. Ele te chamou para ser luz. E aqui vem o choque de realidade. A Bíblia está cheia de mulheres que foram desacreditadas, escondidas, anuladas. Mas quando Deus as chamou, elas se levantaram. Maria Madalena, marcada pelo passado, foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Débora, numa época em que mulheres eram silenciadas, liderou um povo inteiro. Esther, criada para obedecer em silêncio, arriscou tudo para salvar sua gente. Sabe o que essas mulheres têm em comum com você? Elas também estavam escondidas. Mas dentro delas ainda existia algo aceso. E você? Você ainda sente esse sopro de vida aí dentro? Mesmo que seja fraco? Mesmo que só se revele quando ninguém está olhando? Se você está ouvindo isso agora e se enxergando nessas palavras, comenta aqui: eu quero me reencontrar. Não por vaidade, mas porque você merece se reconhecer de novo. Você merece olhar no espelho e dizer: eu voltei. A alma de uma mulher pode até adormecer por causa das dores, mas quando ela desperta, nada pode pará-la. O corpo que carrega as marcas invisíveis, quando a dor da alma se instala na carne. Esse é um ponto sombrio, profundo, onde a alma grita, mas não com palavras. Ela grita através do corpo. Tem dias que o corpo pesa. Não é cansaço, é tristeza em forma de dor. Você já sentiu isso? Uma dor que não tem diagnóstico, uma insônia que não tem explicação, um aperto no peito, uma dor nas costas, um enjoo que não vem de comida. É como se a alma, cansada de ser ignorada, começasse a gritar através do corpo. Mas ninguém vê. Você vai no médico, faz exame, toma remédio, e eles dizem: você está bem. Mas você sabe que não está, porque o seu corpo virou abrigo da dor que você não conseguiu chorar. Sim, existem marcas invisíveis. E elas doem mais do que qualquer cicatriz aparente. Você segura o choro, e o corpo segura a tensão. Você engole o grito, e o estômago adoece. Você finge que está tudo bem, e a pele começa a gritar com alergias, espinhas, feridas que surgem do nada. E ninguém liga, porque ninguém entende que existe uma guerra acontecendo aí dentro. O corpo carrega o que a alma não consegue soltar. E o que é pior, você começou a normalizar essa dor. A dor de cabeça constante virou rotina. Aquele peso nas costas virou tensão muscular. O nó na garganta que nunca desata virou parte do seu jeito de falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando direto para tua alma agora. Deus nunca quis que você carregasse tanto. A palavra diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Mas você está tão acostumada a cuidar dos outros, tão treinada a ser forte, tão condicionada a engolir o que sente, que esqueceu de se permitir ser cuidada. Deus não te quer destruída tentando manter os outros de pé. Deus não quer tua alma gritando dentro de um corpo doente. Chega! Esse é o momento do choque de realidade. Se você continuar calada, vai adoecer. Se você continuar fingindo, vai apagar. Se você continuar sozinha, vai morrer viva. E eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque é real. Quantas mulheres hoje estão tomando remédio para dormir, para não sentir, para suportar? Mas a raiz do problema não é química, é emocional, é espiritual.
É uma alma ferida pedindo socorro. E sabe por que isso dói tanto? Porque o mundo ensina a mulher a resistir, a engolir o choro, a aguentar firme. Mas Jesus nunca disse isso. Ele dizia: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Ele nunca disse para você se calar. Ele nunca quis ver você vivendo em dor. Você merece cura. E essa cura começa quando você reconhece: sim, eu estou doendo. E isso precisa parar. Comenta aqui se você sente essas dores sem explicação. Se você também já ficou noites em claro, sentindo que algo está errado, mesmo sem saber o que. Escreve: meu corpo está cansado, minha alma quer descanso. Deus vê o que ninguém vê, e Ele pode tocar onde nenhum remédio alcança. Chega uma hora que a gente não foge mais das pessoas. Foge da gente mesma, do que nos tornamos. Tem dias que você passa diante do espelho e desvia o olhar, não porque está feia, mas porque está ferida. Você se olha, mas não se reconhece. Cadê aquela menina cheia de sonhos? Cadê aquela mulher forte, viva, sorridente? Sumiu. Foi se perdendo aos poucos. Na pressa, na dor, nos relacionamentos errados, nas cobranças, na solidão disfarçada de rotina. Você começa a se esconder de si, se veste para agradar os outros, se comporta para caber em padrões, sorri para não incomodar, e sem perceber, vai morrendo viva, deixando de ser você, para ser o que esperam. Mas você não foi feita para isso. Você foi feita à imagem de Deus. Você carrega dentro de si o sopro do Criador. Você é templo. Você é promessa. Mas o inimigo sabe disso. E é por isso que ele tenta destruir sua autoestima. Tenta te convencer que você não vale nada, que você está acabada, que ninguém te ama, nem você mesma. E o pior, você começa a acreditar, começa a se comparar, a se culpar, a se podar. E aquele reflexo no espelho começa a te dar medo. Porque, no fundo, você sabe, a mulher que te olha de volta é o que restou de tantas batalhas mal curadas. Mas hoje é dia de confronto, de cura, de verdade, de olhar fundo no espelho e dizer: eu estou ferida, mas não estou morta. Eu estou cansada, mas ainda existo. Eu perdi partes de mim, mas não perdi tudo. É tempo de resgate, tempo de voltar a se amar, tempo de encarar o reflexo e dizer: eu não desisto de você. A Bíblia diz que quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para casa, voltou para a identidade, voltou para a verdade. E você também pode voltar. O que te aconteceu não define quem você é. O que você perdeu não anula o que ainda pode viver. Olha para dentro agora. Silencia tudo. E responde. Você se reconhece? Se a resposta for não, é hora de se reencontrar. E esse reencontro começa aqui. Porque a cura começa quando você decide parar de se julgar e começa a se acolher. Agora é a hora da sua virada. Esse é o momento em que a dor vira tijolo, o silêncio vira argamassa, e a alma começa, em segredo, a ser reconstruída. Ninguém viu as noites em que eu chorei no chão do banheiro. Ninguém viu as orações que eu fiz com o rosto enfiado no travesseiro, para não acordar ninguém. Mas Deus viu. Todo mundo quer ver o milagre. Todo mundo gosta da transformação. Todo mundo aplaude a mulher curada, confiante, cheia de luz. Mas ninguém quer ver o processo. Ninguém quer enxergar a bagunça da alma. Ninguém quer ouvir o som dos cacos se reagrupando por dentro. Você já percebeu isso?
Quando você estava no fundo do poço, ninguém apareceu. Quando você queria só alguém para ouvir, o silêncio respondeu. Mas agora que você começou a se levantar, a aparecer mais arrumada, a responder com mais firmeza, a sorrir com um pouco mais de verdade, agora começam os olhares, as perguntas, os julgamentos. Tá diferente, hein? Agora tá se achando. Tá toda mudada. Eles veem a casca, mas não têm ideia do preço. Não sabem o quanto você teve que lutar contra seus próprios pensamentos. Não sabem quantas vezes você quis desistir no meio da madrugada. Não sabem quantas recaídas você teve. Quantos recomeços você iniciou sozinha, tremendo, mas decidida. A sua reconstrução foi secreta, silenciosa, dolorosa, e é por isso que ela é tão real. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas o que ninguém fala é do choro, dos inimigos tentando parar, dos entulhos que ele teve que tirar com as próprias mãos. E assim é com você. Enquanto o mundo espera o resultado, Deus valoriza o processo. O céu assiste você limpando os escombros da alma, refazendo sua fé, costurando seu coração com os fios da oração. E mesmo que ninguém celebre com você, o céu está de pé. Cada lágrima sua tem registro. Cada passo pequeno que você deu em direção à luz está contado. E se ninguém te disse isso hoje, eu vou dizer: você é uma guerreira. Não uma guerreira barulhenta, mas daquelas que lutam no escuro, que sangram caladas, que vencem sem plateia. E se você está nesse ponto da caminhada, se reconstruindo devagar, sem alarde, escreve aqui nos comentários. Meu processo pode ser secreto, mas minha cura será visível. Porque o que Deus começou vai florescer, e ninguém poderá negar. O dia que você decide voltar para si, a última porta da cura. Eu passei tanto tempo tentando me encontrar nos outros, que esqueci de voltar para mim. Você já teve a sensação de estar viva, mas não estar presente? Tipo, o corpo vai, o sorriso vem, mas a alma fica presa em algum lugar onde você parou de existir. Talvez foi depois daquela decepção, depois do abandono, depois daquele não que você não merecia, e sem perceber, você se desligou, ficou ali, vivendo no automático, fazendo o que esperam de você, sorrindo para não dar explicação, fingindo força para ninguém notar que você se perdeu. Mas chega uma hora que o silêncio grita, que a alma começa a chamar de volta, e você entende, é hora de voltar. Voltar para sua essência, voltar para sua verdade, voltar para a mulher que você sufocou para caber nos outros. Esse é o momento em que a cura começa a fazer sentido. Não é mais sobre sobreviver, é sobre viver com propósito. É sobre olhar no espelho e, pela primeira vez em anos, se reconhecer. Sou eu. Ainda estou aqui. Não acabou. Foi como o filho pródigo. A Bíblia diz, caindo em si, disse: me levantarei e irei ter com meu pai. Antes dele voltar para casa, ele voltou para si. Essa é a última porta, a mais difícil, mas também a mais libertadora. Porque você pode ter perdido tudo: o brilho, a fé, o chão. Mas se você ainda consegue voltar para si, você pode reconstruir tudo outra vez. E esse é o chamado que eu quero deixar aqui, agora, nesse vídeo. Não para te convencer, mas para te lembrar de algo que o mundo tentou apagar. Você é forte. Você é escolhida. Você é filha. E mesmo que ninguém veja,
Mesmo que ninguém entenda, você está voltando. Voltando para si. Voltando para Deus. Voltando para a vida que você merece viver. Não do jeito antigo, mas de um jeito mais profundo, mais verdadeiro, mais seu. E se você sentiu esse chamado ecoar aí dentro, se alguma parte sua despertou agora, se alguma lágrima caiu sem permissão, escreve aqui nos comentários: hoje eu voltei para mim. E se esse vídeo te curou de alguma forma, deixa um comentário. Compartilha com alguém que precisa voltar também, porque tem mais mulheres lá fora, perdidas nelas mesmas, esperando por um empurrão, para voltarem a ser quem sempre foram. E você pode ser esse empurrão. Agora respira fundo, fecha os olhos por um segundo e ouve. O céu inteiro está te aplaudindo, porque você decidiu voltar.